Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Ela já foi chamada de hidra, dragão, fantasma, pesadelo. A inflação é tudo isso e muito mais. E a mídia pode ser decisiva para evitar que o espiral nos conduza ao ralo. Mas será que esse trabalho está sendo bem feito? Participam do debate desta noite os jornalistas Pedro Cafardo e Vinícius Torres Freire, além do professor de economia Luiz Roberto Cunha. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Mas vamos ver antes o que foi notícia na mídia dessa semana. A mídia está horrorizada com as bárbaras chacinas praticadas por fanáticos islâmicos no Afeganistão. Mas é preciso horrorizar-se também com o seu provocador, o pastor Terry Jones, da Flórida, que queimou um exemplar do Alcorão e acendeu o pavio do ódio. Terry Jones não atendeu aos apelos das autoridades americanas no ano passado e sentiu-se legitimado depois de fazer um julgamento através da internet. Terry Jones não é um líder religioso, é um terrorista político. A internet ajuda a acabar com as ditaduras, mas também serve para fomentar o fanatismo e a intolerância. O que é mais importante, a privacidade do cidadão ou a liberdade de imprensa? A questão não é acadêmica, é séria. Está na capa da revista Caras da semana passada. O semanário de fofocas foi censurado por uma decisão judicial de primeira instância que o proibiu de mencionar o nome de um ex-namorado da atriz Sibeli Dorce. Ela se suicidara dias antes. A questão é complicada e esbarra em outras, relativas ao impulso de publicar qualquer coisa antes de pensar nas consequências. Na Argentina, uma nova crise com a imprensa. O governo vem estimulando o bloqueio na circulação dos jornais de oposição. O governo está intensificando seus conflitos com a imprensa por vias diretas ou indiretas. Há pouco mais de uma semana, o Sindicato dos Caminhoneiros, aliado do governo, bloqueou as portas das gráficas do La Nación e do Clarín. Os piquetes atrasaram a distribuição do La Nación e impediram totalmente a circulação do Clarín. Os sindicalistas, que não justificaram os piquetes contra o La Nación, alegaram um conflito trabalhista que o Clarín nega. Perante a persistência do bloqueio, a Justiça ordenou a remoção dos manifestantes, mas a Polícia Federal, que está na órbita do governo Kirchner, nada fez para remover os piqueteiros, que são considerados a tropa de choque da presidente Cristina. No dia seguinte, em protesto, o Clarín publicou sua capa em branco. A tensão entre o governo, seus aliados e a imprensa continua. Na cidade de Córdoba, neste fim de semana, foi a vez do La Voz del Interior, jornal no qual o Clarín possui uma grande participação acionária. Esse jornal teve sua circulação impedida pelo Sindicato dos Jornaleiros. Em meio desta crise crescente, no dia 4 de maio, uma missão da Sociedade Interamericana de Imprensa, a CIP, desembarcará em Buenos Aires, onde pretende reunir-se com a presidente Cristina para discutir os bloqueios. Frequentemente, a presidente Cristina alega que é vítima de um fuzilamento midiático e acusa os jornais Clarín e La Nación de comandar o que ela chama de uma tentativa de golpe de Estado, e ela também afirma que esses dois jornais são os reais líderes da oposição. Na charge da semana que passou, o principal personagem foi o vice-presidente José Alencar. A morte, depois de uma longa luta contra o câncer, ganhou grande destaque na mídia. Em um país onde a classe política é tão desvalorizada, Alencar quase foi canonizado pelos chargistas. A mídia no passado. O primeiro jornal impresso em terras brasileiras é o tema da coluna de hoje da historiadora Isabel Lustosa.
Foi uma máquina como esta que veio desmontada no porão da Nau Medusa, onde viajava Dom Antônio de Araújo, ministro de Dom João VI, que se publicaram em 13 de maio de 1808 os primeiros impressos no Brasil. Eram decretos da coroa, eram documentos para que a máquina do Estado pudesse funcionar. Só no final daquele ano, só em setembro daquele ano, exatamente no dia 10 de setembro de 1808, é que dessa máquina saiu o primeiro jornal publicado no Rio de Janeiro, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. O primeiro jornal publicado no Brasil, eu diria. Um formato um pouco menor do que esse, era apenas uma réplica, uma reprodução da antiga Gazeta de Lisboa. Um jornal sem saborrão, sem muita graça, sem muito charme, totalmente censurado. Para se ter uma ideia, o próprio Dom João fazia leitura dos originais desse jornal. O Conde de Linhares, seu ministro, fazia censura do que podia e não podia entrar. No entanto, a Gazeta do Rio de Janeiro foi um instrumento essencial para o progresso da comunicação, para a vida da corte do Rio de Janeiro depois da chegada de Dom João. Nas suas páginas, ela aceitava anúncios grátis, as pessoas da cidade ofereciam casas, procuravam escravos, davam notícias de lojas que se abriam, de coisas que havia para vender, de cabeleireiros, enfim, de tudo que veio de novo com a corte, que transformou, que de uma maneira radical, a gente pode dizer, revolucionou o Rio de Janeiro, foi anunciado pelas páginas da Gazeta. A Gazeta do Rio de Janeiro passou, a partir de 1813, a ser redigida por Manuel Ferreira de Araújo Guimarães. Esse que pode ser considerado o primeiro jornalista profissional do Brasil, porque Manuel Ferreira de Araújo não só foi o editor da Gazeta do Rio de Janeiro de 1813 a 1822, como também publicou a primeira revista brasileira, o Patriota. A Gazeta não teve vida longa, ela acaba, a Gazeta do Rio de Janeiro, no final daquele ano de 1822, quando se transforma no Diário do Governo. Já Maurício Menezes nos conta a história do motorista que, por muito pouco, não fez sucesso como repórter. Muita gente, você sabe, né, Odine, sonha em ser repórter, né? A reportagem é uma coisa que fascina as pessoas, né? E na sucursal do Estadão, contrataram vários motoristas terceirizados. E o Carlinhos era um deles, né? Ele ficava entusiasmado com o trabalho do repórter. E ele pensava, puxa vida, será que um dia eu vou conseguir ser repórter? Aí ele passou a fazer o quê? Ele ia para as reportagens, ao invés de ele ficar lá fora, tomando conta do carro de reportagem, ele trancava o carro e ficava junto com o repórter lá, às vezes, na entrevista, ele participando. E quando tinha entrevista, que era entrevista com o ministro em pé, com o governador em pé, ele ficava atrás do governador ali, anotando para aparecer na televisão. E falava ao pessoal na rua dele, olha, eu estou trabalhando com reportagem, tal, o pessoal via lá. Aí um dia ele mandou fazer cartão com o nome dele, Carlinhos, jornalista. Aí teve um dia que o ministro da Fazenda estava dando uma entrevista e ele foi mais adiante. Fez uma pergunta para o ministro. E na sucursal souberam disso e o Carlinhos foi demitido. A pergunta dele foi boa, porque no dia seguinte foi a primeira página de todos os jornais. Ela já foi chamada de Hidra, Dragão, Fantasma, Pesadelo. A inflação é tudo isso e muito mais. Quando o dinheiro se desvaloriza, tudo se desvaloriza e a mídia pode ser decisiva para evitar que o espiral nos conduza ao ralo. 16 anos depois, ei-la de volta às manchetes. Nossa inflação está muito longe de ser classificada como galopante. No máximo vai num trotezinho, mas esse trote pode desembestar. Nossa mídia está muito atenta às ameaças inflacionárias. Os mecanismos de acompanhamento criados pelo governo são muito precisos, confiáveis e, sobretudo, transparentes, ao contrário da Argentina. Mas não adianta noticiar apenas o movimento dos índices e das taxas. A inflação se processa no plano macroeconômico, mas também no microeconômico. E é justamente nesse nível cotidiano que a mídia tem um importantíssimo papel educativo e cívico. Governos, em geral, gostam do consumismo desenfreado. Os bancos também. A inflação
Mais ainda, a imprensa tem condições de alertar o cidadão para os perigos de gastar mais do que ganha, apostar no crédito fácil e torrar a poupança. Mas para botar a boca no trombone, a mídia fatalmente colidirá com os interesses da indústria, do comércio e dos serviços. Pense antes de gastar seria o mote de uma belíssima campanha que os anunciantes detestariam. Em favor da nossa mídia, é importante registrar o saudável ceticismo que os principais veículos do país exibiram nas edições de hoje. Ao invés de rejubilar-se com a melhoria da nota concedida pela agência de classificação de riscos Fitch, mostraram-se preocupados com os efeitos perversos desta, que em tempos normais seria uma boa notícia. Se a mídia americana tivesse sido mais sensível à exuberância do mercado imobiliário, o mundo não teria passado por tantos sobressaltos desde 2008. Nos últimos meses, os brasileiros convivem com a expectativa da volta de uma velha conhecida, a inflação. Depois dos alimentos, foi a vez do álcool, do algodão, dos imóveis e dos serviços domésticos subirem de preço, alguns mais do que o dobro da inflação. No governo, a prioridade máxima é o controle da inflação, sem redução da atividade econômica. Porém, o Banco Central indicou que o ritmo de expansão do crédito é um perigoso combustível nesta engrenagem. E já sinalizou que o índice anual, previsto para 4,5%, vai ser ultrapassado. O maior risco é a indexação dos reajustes, uma cultura muito forte na economia do país. A imprensa estampou em manchetes de capa o perigo a que estamos expostos. Essa cobertura, ela precisa considerar esses aspectos. Quem está ganhando, quem está perdendo. Se trata isso como se fosse uma questão técnica, uma questão de métodos científicos para acabar com a inflação, não está dando a devida atenção a esse jogo que existe de ganhadores e perdedores. E existe também um outro aspecto da inflação que merece uma cobertura que praticamente, raramente aparece na mídia, que é não só a perda material que a inflação produz, mas a perda moral. Quer dizer, na hora que se perde a referência do valor do dinheiro, a pessoa também está perdendo referências morais e a própria cidadania. Eu acho que não existe uma forma nem melhor nem pior de levar o assunto da inflação para as nossas notícias que a gente publica todos os dias. O que existe é uma obrigação nossa de trazer a questão a público, porque infelizmente a inflação voltou, claro que não no patamar que a gente conhecia, mas infelizmente um patamar um pouco mais elevado do que os últimos anos. Mas infelizmente é um assunto que a gente vai continuar publicando todos os dias, enquanto essa batalha não for vencida de novo. Quando o consumo está muito aquecido, normalmente há um reajuste de preços e, na sequência, um aumento do crédito, o que impulsiona a inflação. Este ciclo, difícil de ser interrompido, depende também do próprio consumidor. E o sinal de alerta pode ser disparado pela mídia. A inflação é um assunto tão importante para a sociedade, principalmente para o trabalhador, que a mídia deveria tratar desse assunto o tempo todo, né? Principalmente numa situação como essa em que a ameaça de retomada, ameaça de uma aceleração da inflação. Eu entendo que a inflação é uma coisa muito grave. Então, é importante dar a notícia mostrando o que isso significa realmente, sem ficar com medo de que isso pode provocar uma crise, pode piorar o acontecimento. Então, eu acho que tem que mostrar a gravidade da situação. É realmente uma coisa muito grave. O trabalhador, principalmente o trabalhador pobre, perde muito com a inflação. Eu não acho que a imprensa deva ter missão de ajudar a derrubar a inflação. Ela tem que dar uma informação correta, boa, responsável. Não pode ser sensacionalista, não pode ter o viés para um lado, para o outro, não pode ter viés partidário, por exemplo.
Então tem que dar uma informação tão boa quanto possível. A gente sabe que é difícil dar informação objetiva, que tem que procurar, batalhar e tal, mas enfim, dá uma informação tão boa quanto possível. Eu acho que você dando a informação boa, você, de um lado, aumenta a preocupação das pessoas que se informam sobre uma situação, mas, por outro lado, ajuda a alertar, né? Olha, tem um problema de inflação, é evidente que tem. Por mais complexo que seja, o tema mexe diretamente com o bolso da população e precisa ser explicado de forma clara para os consumidores em geral. A mídia precisa, nesse momento, esclarecer a população. Muita gente que hoje circula na sociedade, compra, vende, não tem a memória da inflação, não sabe do que se trata. A gente precisa reapresentar a inflação. Reapresentar para uma população que não conhece, ou não se lembra mais, ou não vivia naquele período, ou era muito jovem naquele período. Então, o papel primeiro da imprensa é apresentar a inflação. No segundo momento, acompanhar. Acompanhar a inflação, onde ela está. É no preço dos alimentos? Sim, está sendo no preço dos alimentos. Quais produtos? Sim, é o tomate. É o tomate. Então, vamos mostrar. Bom, é o tomate que subiu. Dá para substituir? Não dá. Então, vamos comer menos tomate? Talvez. Ou então, não está ali, está na educação. As escolas subiram muito. Então, vamos ver. Dá para negociar um reajuste menor? Não dá. É mostrar para a população aonde está a inflação nos seus segmentos. Participam do nosso debate em São Paulo, Pedro Cafardo, editor executivo do jornal Valor Econômico. E aqui ao meu lado, no Rio de Janeiro, o professor de Economia da PUC, Luiz Roberto Cunha. Pedro Cafardo, você está desde a fundação do jornal há 11 anos, né, como editor executivo, e é um jornal dedicado a um meio muito qualificado, não é? Empresários, meio acadêmico, meio político. Então, o noticiário de vocês é um noticiário mais macroeconômico, pode-se dizer, não é? Teórico. Hoje mesmo, uma belíssima entrevista do Pércio Arida, não é? Mas como é que você vê o papel dos jornais que se dirigem para as camadas menos especializadas? Como fazer com que a classe média possa ter uma noção do que pode fazer para diminuir a pressão inflacionária? Diniz, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu acho que eu vou ter que discordar um pouquinho de algumas coisas que foram faladas até agora, viu, Diniz? É até bom para a gente poder debater um pouco. Eu acho que a imprensa brasileira tem uma visão bastante conservadora a respeito dessas questões monetárias, a questão da inflação. Não só sobre isso, a imprensa é conservadora sobre tudo, basicamente, né, Diniz? Mas, nesse caso, eu acho que tem aí uma certa histeria com essa inflação que está aí no momento, sabe? Eu não acho que nós estamos caminhando para nenhum desastre inflacionário. Eu acho que às vezes isso tem sido pintado. O que está acontecendo, na verdade, é um impacto de uma inflação internacional. Se você olhar, eu trouxe até aqui, se você olhar para os BRICS, a inflação dos BRICS, eu tenho aqui os números. China, são previsões da Economist. Previsão para a China este ano, 5%. Previsão para a Rússia, 9%. Para a Índia, 7,5%. Turquia, 6%. Indonésia, 7%. Argentina, 11%. Venezuela, 32%. Coitada da Venezuela. África do Sul, 4,2%. México, 4,6%. E Brasil, previsão de inflação para o ano, 6,2%. Ou seja, não é nenhum desastre, nenhuma aberração. O Brasil está seguindo uma tendência mundial. Não vai acontecer outra vez, na minha opinião, aquilo que aconteceu nos anos 80, quando nós tivemos a hiperinflação. Ali tinha a indexação, uma série de problemas que a gente pode voltar a discutir. Mas, enfim, a minha opinião
é que a imprensa tem uma visão bastante conservadora, alinhada com aquilo que pensa o mercado financeiro. Quando você diz mercado financeiro, você diz bancos, os economistas de bancos, que são ouvidos diariamente pela imprensa. Antigamente até a gente ouvia mais os acadêmicos, hoje menos. Então, essa é minha opinião a respeito dela. Eu acho que existe alguma histeria a respeito da inflação. Longe de eu ser favorável à inflação. Ninguém é a favor da inflação, todo mundo é contra. Mas também não podemos parar o país, desaquecer o país demais, porque esse país tem muita gente procurando emprego. Nós temos que ter pleno emprego. Se a gente faz uma coisa muito conservadora, eu acho que teremos problemas. Outros tipos de problemas mais graves. Professor Luiz Roberto Cunha, que é professor de Economia, decano do Centro de Ciências Sociais da PUC, o senhor tem pode realmente examinar, com um certo distanciamento crítico, né, uma perspectiva, o trabalho da imprensa. Quer dizer, o Pedro Cafardo tem razão, porque a nossa imprensa é conservadora em tudo, né? Adora o Tea Party lá nos Estados Unidos, e ela inclusive, tem uma função de fazer só o alarme, só que ela está acostumada a apertar o botão do alarme com mais insistência, né? Agora, eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre justamente o papel da imprensa, está exagerando, não está exagerando, e, sobretudo, no seu trabalho de criar uma consciência anti-inflacionária na classe média, né? Bom, boa noite, Ines, boa noite, telespectadores, boa noite, Cafardo. Eu concordo um pouco com o Cafardo, quer dizer, no sentido de que não existe, de fato, um risco de uma volta ao passado. Quer dizer, eu acho que essa é uma coisa que é até importante a gente deixar claro. Quer dizer, na verdade, o que talvez esteja, nesse momento, nos últimos meses, chamando um pouco a atenção, é de que, de fato, houve uma certa mudança na forma de comunicação ou de ação do Banco Central. O Brasil se habituou. Vamos lembrar que depois de 94, depois do Plano Real, né, nós tivemos uma aceleração inflacionária forte em 99, tivemos uma desvalorização cambial enorme e uma aceleração inflacionária grande, só que aí você veio com uma atuação muito rígida do Banco Central, botou a inflação para baixo. 2002, 2003 também, de novo, na mudança de governo, você teve de novo uma aceleração inflacionária. Depois ela também veio controlada. O que me parece que hoje está criando um pouco mais de ruído na comunicação, e aí, obviamente, a imprensa participa desse ruído, é de que, de uma certa forma, está havendo uma mudança na atitude do Banco Central e do governo, de uma forma geral, em relação à forma de ação. Ou seja, esperava-se eventualmente que, digamos, o Banco Central fosse repetir aquela dose de dureza em termos de política monetária, e a gente nota claramente, e isso ficou claro nessa semana passada com a declaração do Banco Central, o tal relatório de inflação, em que a cada 3 meses ele tenta explicar aos agentes econômicos o que ele vai fazer, não é de que ele vai trabalhar para um horizonte mais longo, ou seja, ele vai tentar trazer de volta a inflação para aquela meta de 4,5%, com uma certa flexibilidade, mas num prazo mais longo. Então, isso é que tem, digamos, acirrado um pouco algumas críticas e que a imprensa, obviamente, acaba acolhendo e colocando. Agora, eu concordo com o Cafardo de que não há risco, quer dizer, na verdade, nós devemos conviver como o mundo está convivendo, e aí é um fenômeno hoje, não do Brasil especificamente, é um fenômeno mundial, fruto basicamente de uma política monetária frouxa nos Estados Unidos e na Europa para sair da crise gerada em 2008 e de um fenômeno que me preocupa muito, analisando a inflação, que é a questão climática nos produtos agrícolas. Se a gente olhar o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, dificilmente você tem tido fatores climáticos favoráveis. É claro que isso, e hoje em dia os mercados, principalmente agrícolas, são totalmente interdependentes. O preço da soja, não adianta o Brasil produzir uma enorme quantidade de soja, porque o preço da soja sobe em função de uma seca num outro país. Ele nos afeta aqui. E, de fato, os fenômenos climáticos têm sido muito desfavoráveis. Ou seja, você tem tido sempre algum problema em algum lugar, além de você ter, e isso os estudos da FAO, do órgão da ONU que trata de questões agrícolas, têm chamado a atenção, um desequilíbrio entre
a demanda maior pelo crescimento dos países emergentes, não há pessoas que estão comendo mais, e isso é fundamental no mundo que as pessoas tenham, é em relação à produção. O nosso outro convidado, Vinícius Torre Freire, colunista da Folha de São Paulo, está a caminho, chega dentro de alguns minutos aqui no nosso estúdio em São Paulo. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta no programa de hoje, a mídia e o risco da volta da inflação. E já estamos conosco no estúdio com o Vinícius Torre Freire, colunista do jornal Folha de São Paulo. Vinícius, eu queria justamente perguntar a você como é que você vê o trabalho da mídia com relação a esse público, que é mais ou menos o público da Folha, não é? Da classe média, que às vezes não é muito especializada, embora você escreva no caderno especializado de economia e negócio, mas o que a imprensa deveria fazer para preparar o cidadão médio para encarar a possibilidade de ter ainda que seja uma inflaçãozinha? Como é que você vê essa questão? Oi, Diniz, boa noite. Eu acho que a gente não tem muito o que fazer, não. E eu acho que se a gente insistir muito na tecla de que vai ter uma inflação grande, a gente pode até dar uma ideia errada do que está acontecendo. Obviamente, a inflação está alta, mas está alta no padrão do Brasil novo, né? Não dos tempos da hiperinflação. Então, se você começar a dizer que a inflação está descontrolada, pode passar a impressão para as pessoas de que está acontecendo descontrole. Não está acontecendo exatamente um descontrole. Tem uma alta forte que a gente não sabe o que vai acontecer com ela, não sabe qual vai ser a reação do Banco Central, qual vai ser a reação da economia às medidas do Banco Central e do governo. Mas uma inflação de 6% é uma coisa que pode ser preocupante, pode criar indexação de novo, pode causar vários problemas, mas não é uma inflação de 20%, não é uma inflação argentina, não é uma inflação venezuelana, é outra história. Então a gente tem que acompanhar isso, debater as políticas econômicas, avisar as pessoas que têm problemas no controle da inflação, tem um debate sobre o que fazer a respeito dela, mas falar de inflação do modo como se falava há 15 anos, eu acho que até é um pouco de alarmismo, eu acho que bastante alarmismo, né? Concordo. Pedro Cafardo, não, eu não discordo de você, não. Eu acho que a imprensa é alarmista, ela pisa no freio e pisa no alarme com frequências muito grandes e intensidades muito grandes, não tem a gradação. Ela começa já vociferando, aí quando termina a semana está rouca, né? Mas, de qualquer forma, apesar dessa crítica, e nós estamos aí, o Observatório está aí para fazer críticas, o valor de hoje tem 3 matérias sobre inflação, né? Duas uma com chamada na primeira página, uma belíssima entrevista do Petro Arida, e 2 na página, se não me engano, na página 3, encarando, quer dizer, o problema está aí, pode ser um problemazinho, mas o problema está aí. Como é que você vê, de novo, o papel educativo da imprensa? Quer dizer, vocês estão trabalhando o público de vocês, que é um público altamente qualificado, mas vocês estão chamando a atenção para a inflação. Diniz, olha, o Vinícius falou sobre a questão da indexação. Eu acho que talvez nesse ponto a imprensa possa ter um papel importante, porque nós que somos mais velhos, eu e você, né, Diniz, porque eles são jovens, lembramos que lá nos anos 80 havia a famosa correção monetária, né? Aliás, inventada pelo professor Roberto Campos, né? E essa correção monetária, que os economistas chamam de indexação, é que foi o grande mal, porque naquela época se dizia, não, o Brasil, a inflação não tem no Brasil os efeitos que tem em outros lugares, em outros países, porque aqui nós temos a correção monetária, nós inventamos essa coisa. Aliás, nem foi o Brasil que inventou, mas a gente dizia que tinha inventado. Então, eu acho que um combate importante que a gente pode ter é explicar para a população que a indexação não é um caminho bom para a economia brasileira. Se os sindicatos começam a pedir indexação de salário, seria muito legal reajustar o salário sempre de acordo com a inflação.
mas não dá. Quer dizer, o salário tem que ser reajustado em discussão, em conversa, tentando fazer acertos, não necessariamente no mesmo ritmo da inflação. Às vezes pode ser até maior o reajuste, mas depende da produtividade, como dizem os economistas. Professor Luiz Alberto pode nos explicar melhor o que significa isso. Então, acho que um papel importante da imprensa, talvez, seria esclarecer sobre o risco que a gente corre se a gente começar a indexar tudo. Hoje tem pouca indexação. Já tem, mas tem pouca. Tem alguns preços públicos são indexados. E, enfim, eu acho que essa é uma questão que a gente deve abordar preferencialmente na imprensa. Professor Luiz Roberto Cunha, o convite foi feito. Olha, eu até queria lembrar uma frase do próprio Roberto Campos, né, que foi quem inventou a correção monetária, que anos depois ele era um frasista, né, ele disse assim, eu criei um carneiro que virou um bode, né, e foi exatamente isso. Enquanto a inflação era decrescente, a correção monetária tinha um efeito positivo. A partir de 73, 74, primeira crise do petróleo, segunda de 79, ela foi a realimentação. Então, eu acho que o ponto, esse é um ponto fundamental, quer dizer, não existe ainda uma indexação ampla. Agora, a própria sociedade no Brasil ficou muito, mesmo quem não tem a memória da inflação, ficou um pouco habituado. Eu queria pegar um exemplo, não é, recente, e a própria imprensa ajudou nisso, junto com a sociedade, foi a questão da tabela da correção do imposto de renda. Não é? A tabela da correção do imposto de renda, que não era reajustada, acho que há 2 ou 3 anos, houve todo um movimento da sociedade, não é, para que ela fosse corrigida. O governo colocou em 4,5, mas já tem, inclusive, parece proposta no Congresso, para aumentar mais, porque a inflação foi mais 4,5. Essa é exatamente uma das coisas, como foi bem colocado pelo Pedro, que a gente tem que começar a evitar. Quer dizer, se você começar a corrigir tudo pela inflação passada, você volta ao bode, né? Porque o carneiro já acabou. A outra coisa é a questão dos salários. De fato, você trabalhar com reajustes salariais, no mínimo pela inflação passada, não é? Você vai cristalizando, mais uma vez, esse peso. E como o mercado, apesar de ter muita gente procurando emprego, necessitando, mas como o mercado de trabalho está bastante aquecido para os padrões históricos brasileiros, isso acaba gerando também uma pressão. Não que salário gere inflação necessariamente, mas é o conjunto da obra que tem que ser observado exatamente, porque você não pode ficar repassando para tarifas públicas, para salários, para preços em geral, no processo. Até porque, como a gente tem esse impulso da inflação dos alimentos, que é um impulso que vem de fatores externos, isso acaba criando esse espírito de alimentação. Vinícius Torres Freire, tem uma pergunta aqui que veio do Recife, do Kleber Ferreira, do Recife, Pernambuco. Pergunta a ele, muitos empresários não aproveitam este noticiário para subir os preços mais do que o necessário, já que tem uma desculpa? Como conter isso? Pergunta o Kleber. Oi, Kleber. Eu acho que não. Inclusive, pegando carona aí nos comentários do Cafardo e do professor Cunha, os jornalistas podem até observar, comentar, analisar esse problema de o governo indexar algumas coisas, indexar salário mínimo, indexar tabela do IR, indexar sei lá mais o quê. Agora, por outro lado, a gente pode alertar, pode comentar isso, mas se existe condição econômica para que empresário aumente preço, quer dizer, se tem condição monetária, se o juro está baixo, se o governo está gastando, se tem dinheiro, ele vai aumentar, não precisa do noticiário. Se tem gente podendo pagar, quer dizer, se tem salário crescendo muito, se tem todo mundo empregado, se as condições econômicas dão o fundamento para ele aumentar, se tem espaço, ele vai aumentar e não depende do noticiário. Se as pessoas estão pagando, ele está cobrando. Para ser bem curto e grosso. A demanda, né, é que vai determinar se haverá ou não as condições monetárias. Se o mercado de trabalho está apertado, se o desemprego está em nível baixíssimo, se a gente tem esse monte de evidência anedótica de que falta gente, falta mão de obra, salários estão subindo acima do PIB. Se você não para isso, se tem gente podendo pagar e tem escassez, o empresário vai cobrar mais. Independe do noticiário ou não. Né? Precisa, né, Vinícius, tomar cuidado, porque há alguns setores oligopolistas ou monopolistas, esses têm que ser vigiados para que não façam reajustes a seu bel prazer. Pois é, mas aí... Eu acho que, havendo concorrência, não temos esse risco. Pois é, Pedro Cafardo, mas ao vigiar, já se cria mecanismos de controle, não é? E aí
o bode começa. Lembrando que nós controlamos preço, eu até participei disso na época do plano cruzado, não é? O Brasil já controlou preço e não resolveu o problema da inflação, até porque o sistema acabou também participando da indexação. Você, no fundo, o que você fazia era defasar um pouco, mas você acabou indexando. Eu acho que a questão básica hoje, eu acho que o desafio hoje é exatamente uma coisa que já se falou um pouco aqui, quer dizer, é entre o nível de inflação, que está relativamente alto, mas não é nada, não há risco de uma perda de controle, com o crescimento. E para você hoje ter mais concorrência, tem a questão da importação, tem a questão do mercado externo, que tem sido, até recentemente, até um elemento, não é, de se ajudar a derrubar a inflação, permitindo você adquirir matérias-primas. Agora, isso cria, como tudo em economia, um outro problema, que é a questão das contas externas. Então, é esse ajuste fino que tem sido feito, mas que tem que continuar sendo trabalhado com certo cuidado. Não é? A ideia de você fazer controle de capitais, como tem até o Fundo Monetário, abrir um pouco o espaço, é necessário para você evitar essa enxurrada de dólares, mas a gente tem que lembrar também que às vezes é um caminho que é difícil depois de você voltar. Então, eu acho que esse ajuste que tem que ser olhado com certo cuidado. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta na edição de hoje do Observatório da Imprensa, um debate sobre a mídia e as ameaças de inflação que começam a nos preocupar. Vinícius Torres Freire, tem uma pergunta aqui do nosso... Não, tem uma pergunta que eu quero fazer a você, que foi inspirada no que disse o professor Luiz Roberto Cunha, sobre o imponderável que tem aí com relação ao mundo, não é? Porque, digamos que nós estamos mais ou menos com o pé no freio, controlando o volante, tudo certinho, com todos os mecanismos funcionando de controle, mas tem um imponderável que é o mundo, não é? De repente, uma Islândia dessas aí, que afinal já estourou, mas pode estourar outra, né? E isso pode criar uma bola de neve, como já criou outras vezes. Isso não preocupa? Olha, a Islândia da vez são os nossos primos, os portugueses. Mas eu acho que preocupa mais, no que diz respeito à inflação, é que tem dinheiro sobrando no mundo. Dinheiro barato, juro baixíssimo nas economias centrais, nos Estados Unidos e na Europa. E esse dinheiro não tem muito caminho lá. Eles não têm muita opção de rentabilidade. E ele vem para cá. Está chovendo investimento direto, está chovendo, as empresas estão tomando um monte de empréstimo a juro barato, está entrando muito dinheiro no Brasil. Isso atrapalha um pouco o controle do que os economistas chamam de condições de liquidez. Então, tem dinheiro entrando aqui por outro caminho. O governo pode controlar um pouquinho aqui, como não está controlando o governo, o Banco Central, como não está controlando com muita força, as condições quer dizer, o interesse das pessoas de pegarem dinheiro lá fora está grande. E, além de tudo, esse dinheiro sobrando, esse capital barato sobrando, está ajudando a inflacionar um pouquinho mais o mercado de commodities, né? Comida, combustível, que está ajudando a inflação subir um pouco mais aqui. Eu acho que o principal problema hoje, eu acho, de contaminação da inflação do externa é esse problema de dinheiro barato no mundo inteiro. Quer dizer, a gente está tentando aumentar o custo do crédito aqui dentro e tem dinheiro barato lá fora. E tem também o problema da China. Até pouco tempo a China contribuía para derrubar preço. E hoje em dia a gente tem alta de custos na China também. Então a China está exportando um pouquinho de inflação. Acho que os problemas principais estão menos nas Islândias e estão mais nas baleias, né? Estados Unidos com essa política monetária bem frouxa, esse dinheiro sobrando lá, e a China e o complexo chinês, né, a vizinhança toda, tendo aumento de custo, que está em parte passando para cá, e esse dinheiro que está especulando com commodities está fazendo elas crescerem um pouquinho mais além da conta. E, para não esquecer, tem esses choques, né? O preço do petróleo subiu por causa das revoltas árabes e teve uns problemas climáticos aí que atrapalharam a produção de comida e até de alguns minerais. Então, isso é o que, em relação à inflação, eu acho que isso é o que preocupa mais. O professor Cunha, que é professor e economista, podia comentar isso com mais precisão, eu acho. Mas antes eu quero atender a o outro telespectador que faz uma pergunta que eu queria dirigir para o Pedro Cafardo. Vamos ver ela aqui. É do Rogério Araújo, aqui do Rio de Janeiro.
Ele pergunta como a mídia, principalmente a televisiva, vai tornar transparente o fantasma inflacionário, se há financeiras que cobram juros extorsivos pagando horário nobre nas TVs. Como é que você vê isso, Pedro? Essa é uma questão interessante também para ser discutida aqui, que tem tudo a ver com a inflação e que tem tudo a ver com a mídia, viu, Diniz? Porque, veja bem, o que é que está acontecendo exatamente nesse momento? O Banco Central, aparentemente, aparentemente não, o Banco Central está fazendo, como disse o professor, uma certa mudança na sua atuação. Ele não está sendo tão ortodoxo quanto era no governo anterior, no governo do Lula. O Banco Central agora não está subindo os juros, segundo o mercado, na proporção que o mercado gostaria. Então, se dependesse do mercado, os juros já estariam muito altos, mas os juros estão exorbitantes já. Então, realmente o leitor tem razão, quer dizer, as taxas de juros são muito altas, por quê? Porque o Banco Central remunera com uma taxa básica de juros de 11,75%, que é uma aberração mundial. Você não tem taxa de juros nesse nível em nenhuma parte do mundo. Nos Estados Unidos é 0,25%, no Japão é 1%. A China, onde o juro é alto, hoje subiu até o juro, subiu para 6,3%, se não me falha a memória. Quer dizer, o euro é 1%. Quer dizer, ninguém está trabalhando com uma taxa dessa. Essa taxa está errada e está também ajudando a trazer mais dólares para dentro do Brasil. Recursos especulativos que vêm para cá para aproveitar essas taxas e saírem imediatamente. Então, eu acho que o leitor tem razão. A imprensa é um pouco conivente com isso por aquela razão que eu disse. As fontes da imprensa, as principais fontes, são fontes bancárias, do mercado financeiro. São os economistas de banco, que são ouvidos preferencialmente pelos jornalistas e que fazem a análise desse contexto monetário brasileiro. Eu acho que é isso aí. Mas a gente podia fazer uma forcinha para ouvir menos, né, nossos amigos dos bancos. A gente não precisa ouvir necessariamente sempre os amigos e criticar o que eles dizem, que a gente tem condição de fazer, né? Pois é. Sem dúvida, eu acho que devemos fazer. A propósito disso, eu queria perguntar ao professor Luiz Roberto Cunha uma entrevista que me impressionou muito, que foi publicada no domingo no El País. Eles entrevistaram justamente o presidente da Islândia, cujo nome Rasmussen e tal, eu não consigo lembrar agora, mas ele dizendo o seguinte: olha, nós resolvemos não pagar, porque eles não pagaram a dívida, não é? As dívidas, e ele disse que é favorável à prisão dos banqueiros que levaram à quebra dos bancos. E disse isso categoricamente. O país deu em manchete de página, né? Como é que o senhor vê isso? Diniz, olha, na verdade o que você está vendo hoje na Europa, e não é só na Islândia, na Irlanda também, não é? O governo foi derrubado e o novo governo diz que também não vai fazer o contribuinte pagar o custo. Agora, tem que se entender também uma coisa, esses países se aproveitaram largamente da festa, né? A Islândia, que é um país que não produz nada, a não ser um pouquinho de peixe, não é? Viveu nababescamente durante muitos anos. O povo islandês se aproveitou um pouco da festa. Ela pagava juros, ela era um cassino, não é? Os bancos islandeses eram um cassino e a sociedade se aproveitou. Como na Irlanda também, durante bastante tempo, virou lá o tigre celta, tudo isso. É claro que o sistema financeiro precisa pagar uma parte dessa conta e essa é uma discussão que está até correndo. Agora, por outro lado, não é? A Islândia acabou dando certo nesse sentido, não é? E alguns outros países estão olhando para isso. Eu acho que o fator político hoje na Europa, principalmente, não é? Apesar de como economista, mas acho que esse vai ser uma discussão importante. Quer dizer, vários governos estão sendo contestados exatamente porque a forma como eles administraram a crise, não é? O eleitor está discutindo. O grande problema, eu acho, é de que a solução, não é, para essa questão da liquidez mundial, da crise financeira de 2008, que não foi alertada suficientemente, vai levar muito tempo. Então, no nosso caso,
Eu acho que o receio, e voltando só àquele ponto que não foi bem colocado, que os efeitos são de inflação, nós estamos um pouco apostando, o próprio Banco Central nessa mudança está apostando, de que na verdade vai haver uma desaceleração mais forte da economia mundial, que na verdade pode não ocorrer o ano que vem. O ano que vem você pode ter um fenômeno ruim, que é a recuperação do Japão, demandando commodities, demandando matérias-primas, não é? E uma recuperação da economia mundial que, num primeiro momento, a redução da liquidez, o aumento da taxa de juros não vai ser numa proporção muito forte, porque também lá são países que estão preocupados com o emprego, estão preocupados com eleições, o Obama não é, vai passar por um aperto. Claro, ele já é candidato. Já é candidato. Então a gente tem aí, e esse eu acho que é um dos pontos que preocupa um pouco, eu acho que o mercado superdimensiona muitas vezes as suas projeções, tanto que o Banco Central agora vai até separar um pouco que cada um dos componentes que fazem aquelas projeções em termos de peso. O peso e como é que eles estão fazendo, mas eu acho que a gente tem um pouco esse receio que o ano que vem possa ser um ano em que, além digamos, de uma meta implícita de não reduzir muito o crescimento no Brasil, você tenha uma economia mundial pressionando ainda mais, ao contrário do que o Banco Central, digamos, parece ter sugerido nesse relatório de inflação, de que haveria uma desaceleração do preço das commodities. Pedro Cafardo, como é que você vê, justamente estamos falando no imbricamento da política, perdão, da política com a economia, nós temos eleições nos Estados Unidos, quer dizer, campanha eleitoral já anunciada, não é, nos Estados Unidos, temos eleições já marcadas na Espanha, que foi uma Islândia que ainda não conseguiu deixar de ser. Portugal, evidentemente, também está num processo eleitoral com o pedido de renúncia do Sócrates. Em suma, nós temos aí um monte de fatores. É claro que não são... A Espanha sim, mas Portugal não. Mas essas coisas vão se somando, não é? Quer dizer, o fator político passa a ter uma força. E aí, os que são mais velhos, e eu sou muito mais velho que você, começam a pensar nos anos 30, na convergência de crises políticas com crises econômicas, né? Diniz, eu estava ouvindo o professor falar, então eu vejo de uma forma um pouco mais otimista o impacto da economia mundial para nós aqui dentro nos próximos, a curto prazo e médio prazo. Eu estava vendo hoje os dados da OCDE e o crescimento médio do G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, no primeiro trimestre foi de 3,2%. Eles tiram o Japão, porque a confusão no Japão é tão grande que não dá para saber como é que funciona, como é que foi o PIB japonês nesse trimestre, se caiu, certamente teve uma queda brusca. Mas os países do G7 cresceram ainda 3,2%. A previsão para o segundo trimestre é um crescimento de 2,9% também da OCDE. Então, deve continuar. Para o segundo semestre, prevê-se uma queda, uma diminuição desse ritmo, mas o ritmo da economia mundial é muito bom atualmente. Então isso nos entusiasma, porque continua havendo demanda, principalmente de commodities, nós somos o grande fornecedor de commodities, e isso ajuda muito o país. E o fato de haver eleições nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países proximamente, nos Estados Unidos em 2012, no fim do ano que vem, isso ainda pode ajudar mais, porque eu não acredito que os republicanos, por exemplo, vão conseguir impor nos Estados Unidos o corte de 6 trilhões que eles querem impor no orçamento americano. Certamente não conseguirão, porque temos eleições e o Obama vai continuar fazendo uma política fiscal frouxa, como vem fazendo desde a crise. Então, eu acho que as perspectivas são boas. São boas, sou otimista sobre isso. Vinícius Torres Freire, de novo eu queria trazer a questão do jornalista falando para o leitor, quer dizer, porque o leitor também é um agente econômico, não é necessariamente um empresário, ele é um empregado, categorizado ou não, mas está na hora por exemplo, isso é uma pergunta que eu faço, não é uma proposta, mas está na hora de dizer ao leitor do médio brasileiro, olha,
pense em poupar. Vá menos a Miami gastar aí o seu dinheiro. Em suma, não está na hora de começar a conscientizar o cidadão de que ele é um agente econômico e que ele, somando todos os leitores e eleitores e cidadãos, faz uma grande diferença. Diniz, eu não sei se você vai me chamar de modesto demais ou negligente, mas eu acho que jornalista e jornalismo não tem como dizer para as pessoas que elas têm que orientar as pessoas em relação ao comportamento que para ela pode parecer não muito razoável dadas as condições da economia. Se ela tem dinheiro, se está caindo dinheiro no bolso dela, se ela está tendo aumento, se as pessoas estão conseguindo mais emprego e existem oportunidades legais de gastar ou investir, as pessoas vão fazer isso. A gente pode falar o que quiser para elas. Se as condições econômicas são essas, a gente pode falar, a gente pode escrever, a gente pode dar dicas. Uma outra pessoa pode achar interessante a nossa dica de investimento, de algum jornalista que tem consultoria de investimento pessoal, por exemplo. Mas no agregado, na soma, o que vai orientar o comportamento dessas pessoas, de nós todos, vão ser os sinais da economia. Se tem dinheiro, se as pessoas estão otimistas, se elas têm perspectiva de não perder emprego, se elas têm perspectiva de investir, o investimento dela dar retorno, quer dizer, investimento produtivo, eu digo, elas vão investir, vão montar um negócio, vão gastar mais. Esse é um problema que eu acho que o jornalista não tem nenhum grande poder de fazer com que a economia vá para cá ou para lá. Você seria a favor de dar um conselho desse tipo, se fosse o caso de dar? Eu acho que a gente tem que oferecer para o leitor um cardápio de... Um conselho para poupar ou para consumir? Porque o Lula fez isso durante a crise, preferiu dizer, gente, vamos consumir. E deu certo, porque o país começou a crescer. Será que é hora agora de dizer, vamos poupar, nós temos que poupar? Agora, você vai dizer para as pessoas, vamos poupar. A pessoa vai olhar, a taxa de juros é suficientemente interessante para poupar? Ou vai ser mais interessante para mim comprar um apartamento, investir num negócio novo ou gastar? A gente pode falar à vontade o que eu quero dizer é que, na minha opinião, Diniz, eu não concordo muito com essa... Não sei se for uma opinião, foi só uma pergunta que você fez. Eu acho que países como o Brasil, países em desenvolvimento, precisam ter crescimento forte, firme sempre. Então, a gente tem que mandar as pessoas consumirem mesmo. Como fez o presidente Lula no início da crise e funcionou. Porque se a gente tivesse parado, se tivesse uma atitude... Eu vou ter que fazer uma interrupção, porque nós estamos em cima da hora e chegamos ao fim do programa. Eu quero agradecer a presença dos jornalistas Pedro Cafardo e Vinícius Torres Freire e do professor Luiz Roberto Cunha, aqui no Rio de Janeiro. Na semana que vem voltamos ao nosso horário habitual, às 10 da noite. E lembrando sempre, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.